72 motivos do porquê a África ama a verdade absoluta X. O que está escrito no título aí, na capa? Você pode transcrever? Quem aí é razoável no inglês para entender que o reino, kingdom, the kingdom is yours. O reino é da África. Vocês sabiam que o reino imaterial é da África? E antes de ser imaterial, é um delta. Nós estamos vivendo o reino material 666 e nós vamos para o reino imaterial 777. Isso você já sabe, né? Isso você já sabe. É, todo mundo sabe. Quem é X aí? Fez Universidade X e sabe lá. Estamos vivendo material 666, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Vamos ir para o reino imaterial, delta para cima, Dalet para cima, 777. Isso aqui todo mundo sabe. Sim ou não? Quem é que sabe? Mas o que vocês não sabem é que quando um delta está para baixo, como o meu anel, ele não vira imediatamente. Ele vai virando aos poucos, sofrendo conversão, metanoia, alquimizando a matéria, que é o que Pedro falou lá, que a matéria vai se transformar aos poucos. Entendeu? Para isso, nós vamos precisar de um reino, que é uma transição da matéria para a imatéria, transição material. Saindo a matéria, derretendo a matéria e chegando à imatéria. Se revestindo. Paulo já usa outro termo. Paulo usa o termo revestindo-se de incorruptibilidade. Aí na tua Bíblia antiga está assim. Você entendeu? Então são 1000 anos para essa transição. Escreva aí, reino é transição. E é nesse momento transitório que Jesus estará em carne aqui com Davi, Salomão, Moisés, Elias. Que a África vai reinar. Viu, africanos? Vocês vão reinar! Como não gritar nesse momento? Depois da nossa pequena escola em Cabo Verde, da grande audiência na Angola, Moçambique e até em países de outras línguas e dialetos através das legendas automáticas e tradução simultânea do YouTube, chegou a hora de revelar por que o X é tão amado. E por que os africanos alcançarão o alvo, o ideal, o padrão, o nirvana, o ápice, o auge X, mais do que todas as outras nações e continentes. Eles amam o X, amarão quando conhecerem, quando alcançarem, quando souberem o que nós ensinamos. E o que é que nós ensinamos? 72 pontos. Deixa eu ver se eu recebi mensagem dele. Vocês não sabem nem a quem eu me refiro, né? Não posso falar nada ainda. Vocês saberão no momento certo. Deixa que mais pra frente eu falo. Vem surpresa aí. Número 1. Como revelei, todos os primeiros humanos eram negros. Você pode escrever aí, número 1. Primeiro ponto.
Os primeiros humanos eram negros. Isso é provado pela ciência. Vide grau 23. As 4 letras do nome de Deus, tetragrama, representam as 4 etnias, 4 raças principais. Olhos e cabelos, pelos e pele. Só existiam negros e castanhos por causa da melanina. A gente chama de todos os tons de marrom. Com o tempo houve adulteração. Como revelei, olhos claros e pele clara, caucasianos surgiram depois, sendo criação da criação. Veja que interessante. O que se pensava, o que se pensa, aliás, até hoje, se pegar qualquer pessoa das novas gerações, como eu falei no vídeo sobre as lésbicas, veja aqui, no vídeo de sexta-feira para as bissexuais, polissexuais, pansexuais, gays, lésbicas. Alguém aqui já viu a capa desse canal 4? Nós fomos bloqueados 3 vezes, estamos no canal 4. Você já viu a capa? O que está escrito na capa lá? youtube.com/hackeroualvivo. Quem já viu a capa? Quem já leu a capa? Quem já prestou atenção naquela capa? Tem mensagens que revelam o que é o X, a nossa missão. Pois é, na sexta-feira nós fizemos aqui o abraço de amor às desprezadas das novas gerações e aos desprezados sexuais, ou sexualmente falando. Hoje estamos falando contra o racismo, mas muito mais que isso. É racismo, é xenofobia, é misoginia, é principalmente capitalismo judaico-cristão. Vê, hoje, qualquer geração nova, como eu falei sexta-feira, que hoje as gerações, como não querem casar, não querem ter filho, é de 5 em 5 anos. Elas estão achando ainda que olhos azuis e verdes, inclusive quando vai ter um filho por inseminação artificial, é a coisa mais evoluída da espécie, quando a ciência diz o contrário. É o contrário. Eu estava assistindo um documento sexual. Você tem um homem que pesquisa, sou eu. Não sei vocês, mas quem é ex tem que ser assim. E o documento sexual diz que as lésbicas têm mais prazer num vídeo pornô de outras lésbicas, de mulheres. É claro. Mas elas têm mais prazer em ver macacos transando, copulando, do que ver homens se masturbando. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Tudo, ó. Como entregar a verdade absoluta dos originais num mundo como o de hoje? Como? Diz pra mim. Fala aí. Tá entendendo a importância de ser ex hoje? Vê aí. Quem é que surgiu depois? O branco ou o negro? Quem veio primeiro? O mundo começou negro. A matriz, escreva aí. A célula máter é negra. 2. Até os primeiros europeus eram negros. Você sabia? Pesquisas científicas comprovaram que os europeus nem brancos eram, ao contrário do que ensina na teologia. Se você for estudar teologia lá, você vai aprender do delta sem cão Jafé, que eles nem sabem que é delta, né? Sem cão Jafé. Eles vão dizer o quê? A loucura dos pentecostais chegam a dizer que cão foi amaldiçoado, que os negros foram amaldiçoados, que a África é amaldiçoada, que a África sofre porque Deus quis que sofresse. Ei, você que diz que Deus interfere, me explica aí. Deus escolheu um povo para sofrer, é isso? Vai, calvinista. Mesmo arminianista, ele diz o seguinte, vai lá, o Marco Feliciano arminianista gritar e dizer, filho de cão é amaldiçoado. E aí? Jafé é o branquinho? E se eu disser que os primeiros europeus eram negros? 3. Abraão era negro. 4. Agar, a escrava egípcia, era negra. 5. O Egito, primeiro grande poder do mundo, era negro. 6. O mundo começou na África. 7. Toda a riqueza do mundo estava na África.
8, a Europa só é o que é hoje graças ao roubo. Saquearam a África e com a Bíblia na mão, não furtarás. 9, onde judeus que outrora, de Êxodo 20, eram negros escravos desprezados, você lembra dos 400 anos no Egito? Se tornaram o poder dominante do mundo, juntamente com árabes dominantes que pregam califado, assim como os judeus pregam o sionismo, saquearam a África e levaram ouro, diamante para os Estados Unidos e para a Europa. Ou seja, hoje você vê o tapete da fama em Hollywood, da colônia judaica hollywoodiana, e não sabe que tudo que tem lá de glamour, de poder, de ostentação, seja nos Estados Unidos, seja em Paris, seja em Barcelona, seja em Madrid, seja em Roma, seja no Vaticano, veio da África. 10. Os árabes originais e judeus originais eram negros, mais morenos, mais melanina. 11. Isaac e Jacó. Ismael, mais melanina por ser filho da escrava egípcia, eram morenos. 12. Davi era negro. Veja todos os 150 salmos na Bíblia original, Codex em vídeos. Quem assistiu os 150 salmos originais e viu que Davi era negro? 13. Salomão era negro. Veja todos os livros de Salomão nos originais da Bíblia original, Codex. Quem era Salomão? 14. Poucos sabem, o sheik árabe, personagem da história de Salomão, Jó, personagem da história de Salomão. Você não sabia? Vai lá assistir os 42 capítulos de Jó original. O Iobe, que era negro. 15º, a principal esposa de Salomão, a famosa Sulamita, é a escrava perseguida, invejada, a linda morena que Salomão amava mais que todas. Quem aí viu Cantares de Salomão, os originais de Cantares? Você imagina um africano quando ele se deparar com os verdadeiros originais de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares? Jó! Imagina um africano, em seu idioma nativo, escutar Jó original, o Áquil ensinando Cantares de Salomão original. O que vai acontecer com ele? Com o coração dele? 16º, quase todos os profetas foram pobres, mal vestidos e afrodescendentes. 17º, João Batista era negro. 18º, não, a imagem de Nossa Senhora no Brasil é uma imagem negra, porque foi encontrada no rio dos pescadores ou porque foi encontrada num templo queimado, numa casa queimada? Qual é a história? Qual é a lenda? Não importa. Maria, mãe de nosso Salvador encarnado, era negra. 19º, Jesus Cristo era negro. Veja Cantares, capítulo 2 e capítulo 3, originais aqui na box, em vídeos. Jesus escolheu encarnar em um corpo original onde tudo começou. Sim, Jesus era negro, sendo assim desprezado pelos judeus legalistas e racistas que já dominavam o sistema político e religioso dos saduceus, fariseus, que foram criados juntamente com as sinagogas e os rabinos 200 anos antes de Cristo, juntamente com a Bíblia que você tem na mão, a Septuaginta. Isso que eu não estou nem falando de Moisés, isso que eu não estou falando da esposa de Moisés, eu não estou nem falando dessas partes. Vamos para frente. 20, quase todos os discípulos eram negros ou morenos. 21, apenas Paulo era provavelmente branco ou moreno claro. 22, Susana, Joana e principalmente Maria Madalena era o trio principal feminino que patrocinava a missão de Cristo em 3 anos e meio, e todos eram possivelmente afrodescendentes. 23, a Arca da Aliança foi escondida provavelmente na Etiópia por Salomão. Por quê? 24, a rainha de Sabá era negra. Seu filho, Menelik, foi provavelmente filho de Salomão com a rainha de Sabá, e ele fundou a Etiópia. Daí a paixão de Salomão pela Etiópia. 25, os edomitas eram judeus simples, muitos verdadeiros, onde o mundo realmente começou.
Eles eram descendentes, são, aliás, de Esaú, irmão de Jacó. Esses são os judeus pró-árabes, até hoje vivem com os árabes, sempre viveram com os árabes e são antisionistas. Eles não vieram por Jacó e Israel, eles vieram do lado, por Esaú. Nem todos os edomitas são do bem. Os edomitas sempre conheceram a dualidade. E o que falar de Macelerrim, Atos original, capítulo 8, do príncipe rico etíope africano que foi a Jerusalém adorar. Ele tinha uma Bíblia, ele tinha um carro, ele tinha servos, ele era príncipe, ele tinha ouro, porque a África era muito rica. Ele foi no templo, ele tinha a Bíblia, ele foi na santa cidade. Olha que delta, hein? Na santa cidade, na santa Bíblia, no santo templo, no santo culto, com um carro, com vestes preciosas, com dinheiro, com poder, mas não conseguia entender as escrituras originais. Aí o que é que o Criador fez? Olha como o Criador ama os africanos. Foi lá e transladou o Deus que é todas as 72 sefirot, emanações Elohim, as aparições extraterráqueas, foi lá ufologicamente e levou Filipe para ensiná-lo a verdade absoluta original. Quem entendeu? E assim aquele príncipe, há 2000 anos, entendeu o Cristo da cruz e levou a mensagem do verdadeiro evangelho para a África. 26. Geograficamente a África é pré-Europa, pré-Oceania, pré-América e até pré-Ásia. É o iode do mundo, o centro onde tudo começou. O Oriente Médio era a África, o mundo era a África. 27. O Brasil e os países latinos foram construídos com sangue dos africanos. José, Alice, Alexandre, Rosângela, Maria, Cíntia, Ronaldo me levaram. Eu, Kátia, Valdemar, Lucélia, Roberto. Vocês estão no chat? Até um lugar muito bonito no Rio de Janeiro, aonde tudo foi feito, construído por escravos. Mas é só lá? É aí, ó. Todas as catedrais principais, eu sou de Curitiba, as catedrais principais católicas de Ponta Grossa, de Curitiba, de Criciúma, de Florianópolis, de Palhoça, onde for, é tudo construído por escravos, até lá em Gramado, em Canela, tudo por escravos. Toda a cidade que eu vou, que eu fiz manifestação na frente, eu fui pesquisar, escravos. Viu, Renato Machado? Saiba que sinônimo de sabedoria é sensatez. Insensato é quem é tolo. 28. Eles foram escravos vendidos como José, mas não se tornaram governadores. 29. Vocês têm ideia? Eu fui assistir a epopeia italiana lá em Bento Gonçalves. Pelo amor de Deus. Os italianos vieram para cá choramingando porque morreram alguns na viagem, já estavam ricos na Itália, vieram aqui para ficar mais ricos ainda. Depois da Segunda Guerra, italianos, poloneses, ucranianos e principalmente alemães invadiram, judeus, todos, askenazes, sefarditas, invadiram isso daqui e dominaram tudo, português. E os brasileiros estão trabalhando até hoje para eles, eles dominaram tudo. Eles são os bilionários, eles são os milionários. Mas eles nunca contam a verdade sobre os escravos. Nunca! Epopeia italiana, nós viemos, morreram alguns por causa disso, daquilo. Dá licença. Triste epopeia africana. Que isso não é nem epopeia, isso não é nem uma odisseia, isso é uma desgraça. Você não tem escolha, você é amarrado, separado da família, colocado no navio para ser escravo, para morrer como escravo em uma região que você nem conhece.
Quem está entendendo? Os Estados Unidos, a Europa, tudo que há de mais belo foi construído com sangue negro africano ou do Haiti e outros países que são extensões africanas hoje. Sim, é verdade. Vocês que nos assistem do Haiti, o que os haitianos estão fazendo no Brasil? Estão vindo para cá trabalhar por qualquer coisa. Sim ou não? Até hoje os haitianos e africanos são nossos escravos, se você observar. 31. A ICAR construiu seu império sionista, o anti-sionista, o Vaticano, a igreja luterana, a igreja anglicana, a metodista com sangue negro. As mais belas construções maçônicas foram feitas com suor e sangue negros. 32. O sionismo era racista absolutamente até pouco tempo atrás. Hoje camufla. Muitas sociedades secretas não aceitavam negros. Somente sociedade francesa. A inglesa não aceitava. Quer que eu fale da inglesa? Do Império Anglo-Saxônico? Dos judeus askenazes? Dos germânicos? Do bisneto de Noé? Quer que eu fale? Na igreja da Inglaterra, quem aí já assistiu a série Reinado para saber a farsa daquele John Knox, pai dos evangélicos? Para conhecer a verdadeira faceta do rei Henrique, da podridão que é a igreja anglicana nascida no pecado. Você sabia que em nome da Bíblia a rainha Elizabeth expulsou o príncipe por casar com uma afrodescendente, perdendo todos os direitos reais e se mudaram para o Canadá? É real, é atual. Até Jesus chegar vai ser assim. Quem sabia aí que o príncipe que casou com uma afrodescendente teve que ir para o Canadá? A mídia não fala muita coisa. Em nome da Bíblia, da igreja anglicana, até hoje é assim. E se eu falar para vocês, 34, que a KKK, Ku Klux Klan, é comandada por um pastor metodista, veja a matéria da reportagem do Fantástico, da supremacia branca assim chamada, que apoia o Trump, que elogia Bolsonaro. Você sabia disso? Eles matavam negros e ainda matam, hoje muito menos, crucificados em fogueiras no século passado. 35, a Batista do Sul e a Batista do Norte divergem até hoje pelas questões raciais, sociais. 36, a Assembleia de Deus e a Igreja de Deus em Cristo, também a Igreja do Nazareno, que nasceram juntas no começo do século passado, eram separadas até poucos anos por causa do racismo. 37, os pentecostais eram atacados pelos tradicionais. Hoje, como tudo mudou, né? Os pentecostais copiam os tradicionais. Estão se tornando tradicionais, estão tradicionalizando sua teologia. E os tradicionais copiam os neopentecostais para vender mais. Os negros da Rua Azul eram insultados severamente pelo poder batista maçônico. Ia lá um delegado metodista, batista, presbiteriano, insultava, ameaçava, prendia os pentecostais negros da Rua Azusa. Hoje não, hoje eles são irmãos. Mas o melhor vem agora, dos ensinos ex. Não tem nada mais forte do que o 38, que eu separei para vocês. O Criador não interfere. Escreva aí. Sabe o que é isso aqui? Eu não sei quem mais no mundo eu gostaria de saber, me apresente, que eu quero me unir a ele, a ela. Ensina que Deus não interfere. Eu li, reli, analisei, texto por texto, palavra por palavra, nos originais. Eu não vi, está aqui. Nunca Deus interferir que não fosse para o povo todo errado, ou para a soteriologia, salvação de uma pessoa. Para privilégio nunca houve sinal. No Desmistificando, Deus não interfere. Se tem um povo que vai entender que Deus não interfere, é o africano. Motivo pelo qual aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, jovens estão se tornando agnósticos, ateus,
porque querem respostas para as desgraças da África e na Ásia pobre, de Sri Lanka, Bangladesh, Índia, Nepal. Quando nós olhamos para a desgraça do mundo, nós entendemos que Deus não interfere. Vá lá pregar para os judeus que Deus interfere. Eles vão dizer amém, como se amém fosse assim ser. Mas vá pregar para um africano que Deus interfere. Vá lá. Eles estão caindo nos falsos sinais que vocês acendem o fogo. Vocês, pastores, fazem curso de hipnose, muito bem. Mas a vossa hipnose está cheirando mal. Já passou do prazo de validade. Os africanos não caem mais nisso. Os africanos comeram grama, alguns. Foram montados por pastores. Tem pastor africano prometendo aumentar o órgão sexual feminino e masculino. Cresce seio, cresce pênis. Fazem os crentes no meio do culto beberem gasolina como se fosse suco de laranja. Tudo hipnose e charlatanismo como Benihim. Mas a África está começando a abrir os olhos. E não pense que eu estou falando isso daqui apenas como vaticínio ou como desejo. Eu tenho informações do que está acontecendo na África. Vocês não têm ideia. Se tem um povo que vai entender essa mensagem original que Deus não interfere, é a África. 39. A maior parte da população foi escravizada e proselitizada, usada por pastores e padres. 40. Eles não aguentam mais serem usados para serem explorados aqui no Brasil e nos Estados Unidos com grandes telões missionários para pedir oferta. Em congressos missionários, usam as imagens deles, vão para lá para mostrar que estão cumprindo o ID. Que ID? Será que nunca compreenderam Marcos 10, Lucas 10, Mateus 23? Nunca entenderam os originais de micro e macro Apocalipse? Estão igual o Testemunho de Jeová e Mórmon, de 2 em 2, de porta em porta até hoje. Não entenderam? Ou fazem que não entenderam porque a evangelização é pretexto? Eu vou colocar no Instagram daqui a pouco, assim que terminar o programa. Bolsonaro acaba de colocar um teólogo missionário na frente da FUNAI. Já não bastasse os pastores que lá estão, já não bastasse todos os pastores dominando tudo que é área, e vendendo a Amazônia para pastor, para judeu, para sionista, para maçom. Agora, pastor, teólogo, missionário comandando as terras indígenas. Sabe qual foi a vida desse homem, o portfólio dele? Passou a vida inteira evangelizando índios. Aí eles vêm nos telões missionários no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos e usam eles. 41. Foi lá que Billy Graham, pastor maçom já falecido, e Bonk, quem já ouviu falar do Bonk? Desde a década de 60, pastor europeu, ganharam milhões de almas. Quem é você, Águio? Quem você pensa que é? O dia que eu falei do Billy Graham, puxa vida, queriam me matar. Se tivessem aqui, tinham me matado. Quem é você perto do Billy Graham, do Benihim, do Bonk? Quem é você? Eles ganharam 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de almas. Gente, como vocês são tão medíocres e patéticos. Vocês não sabem que essas pessoas são sionistas do poder. As relações diplomáticas que eles conseguem. Quando eles chegam nos países, o Billy Graham uma vez chegou na Rússia, a banda russa tocou para ele descer do avião num tapete vermelho. Vocês não sabem o que ligam essas pessoas, o poder de onde vem para fazer um evento. Qualquer evento para 1 milhão de pessoas custa mais de 2 milhões de reais. De onde vem todo esse dinheiro e essa situação para um povo que não tem perspectiva? Eu vou dizer para você entender, tá? Com todo respeito e amor, eles me entenderão quando eu digo que com milhões de dólares investidos pelo governo para dar pão e circo para um povo sem perspectiva de vida, esperando apenas um abraço de alguém que o faça vencer a dor da vida, o crivo da vida, o mundo. 42. Vencem o crivo com alegria, o povo mais alegre da terra. O povo mais cheio de paz do mundo são os africanos. Quer que eu prove?
43, sua cultura de felicidade é tão forte que aqui no Brasil, nordestinos e cariocas são os mais hospitaleiros e caridosos, simpáticos e amorosos. Sabe por quê? Por causa do sangue branco. Eu sou de Curitiba. Eu sou descendente de Askenazes de Jafé, de Polônia, de judeus. Eu sou da família Cíbula. Nós brancos de Curitiba, os gaúchos de Gramado, que eu morei 1 ano e meio lá, 2 anos em Palhoça, Santa Catarina, agora em Balneário Camboriú. Agora mesmo em Curitiba eu estou pedindo para me hospedar lá. Tem que ver o sofrimento. Vai ter um encontro dia 29 e eu meio que sondei algumas pessoas para ver se me davam casa e pouso, eu e mais algumas pessoas que vão comigo. Você tem que ver a dificuldade. Mas eu já fui no Rio de Janeiro 5 vezes. Por que tanta recepção? Está no sangue. 44. Depois de serem pisoteados, usados, roubados, explorados, os governos africanos ou em algumas nações que também possuem um governo corrupto, como Angola agora está atravessando por isso, o povo quer as igrejas pentecostais e neopentecostais fora de seus países. Eles não aguentam mais o charlatanismo de 2 Coríntios 11. Sabe por quê? Porque Coríntios 11, Paulo diz que eles são Lúcifers, como anjos de luz, mas são satanases. Eles são Satanás. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Quem aqui pode me dizer que já viu pisoteamentos de eventos da Igreja Universal em estádios? E o que fazem por essas pessoas? Quem aqui já viu como o Macedo explora eles quando vai para lá? Para mostrar as imagens aqui no Templo de Salomão de R$1 bilhão. Porque eles não têm nada para dar lá. E olha que o pouco que tem ainda dão. Que desgraça. Será que você pode entender? Quem aqui foi testemunha? Na Google, coloca agora aí, ó. Diga ok, Google. E aí, Siri, para quem tem iPhone, coloca aí. Diz aí. Igrejas são expulsas de governos, países africanos, igrejas neopentecostais. Quem sabia? A Igreja Mundial, a Igreja Renascer, a Igreja Universal, a Igreja da Graça foram expulsas de muitos países africanos. Templos foram fechados. Quem sabia? 45. A pregação da dualidade. O Criador bem e mal faz todo sentido para eles. E eu não estou nem falando dos feiticeiros, bruxos, pagãos, magos e sem fé. Pensa bem. Quem aqui já leu o Jó original? Se tem uma pregação que faz sentido para africano é quando o ex ensina e revela. Deus é bom e mal. Ele é bom para quem é bom e é mal para quem é mal. Isso faz todo sentido. Que sentido faz um diabo que só oprime eles? Que sentido faz Deuteronômio 28, bênção e maldição, se eles são amaldiçoados? Que sentido faz para um africano dizer aleluia e dar o dinheiro na igreja, andar quilômetros de a pé, descalço às vezes? Enquanto o pastor chega de carro, para dizer o quê? Para dizer amém como se fosse endosso para aqueles que na teologia deles dizem que vocês são filhos de cão. Que sentido faz? Mas quando nós ensinamos a dualidade faz todo sentido para eles. 46. Na pirâmide de Maslow, segundo Max e Marx, a tesoura, não existe ninguém mais ferido, desprezado e esquecido na pirâmide, lá no final da base, lá embaixo. Na pirâmide capitalista acionista do que os africanos. Sabe quem que é o povo mais esquecido de toda a pirâmide que está lá embaixo? Os africanos. Jesus disse: eu vim para os desprezados. O reino imaterial de cima é para os desprezados. Quer vencer o crivo? Seja desprezado. 47. Todas as doenças são criadas lá, ou na China, usando-os como cobaias pelos que são donos das indústrias farmacêuticas e petroquímicas no mundo. Quem são?
Veja a nossa música Cobaias. Por que todo novo surto, toda nova doença começa na África ou na China? Fala aí. 48. O ensino de que nosso cérebro é dual e que nosso ego é o diabo faz todo sentido coerente para eles, pois o ego está abatido pelo sofrimento de milênios. 49. Jesus fugiu para o Egito e lá foi recepcionado como um refugiado. Ou seja, a África deu refúgio para Cristo fugir das mãos do sistema judaico-romano. É ou não é? 50. Se para ser espiritual é desmaterializar, não existe povo mais desmaterializado do que os índios e os negros da África ou qualquer outra etnia que lá existe e sobreviva. 51. Eles venceram o ser. De Mateus 4, Lucas 4, do crivo da vida, da natureza de Romear, capítulo 6, aos Romanos 6, leia. O conflito interno, sextra e dextro, cérebro dividido, dicotomizado, bem e mal. Eles venceram o ter. 53, para completar o delta, eles venceram o poder. 54, portanto, eles venceram o ego, o diabo, o crivo. Do ter, do ser e do poder. Se tem um povo que venceu o ter, o ser e o poder, são eles. 55, o ensino de que o mundo é um holograma, um sono, e o morrer, o acordar faz todo sentido para eles. É ou não é? 56, o ensino de que o mundo é o show de Truman faz todo sentido para eles. A ilusão da vida. 57, o rico está em cima, ao lado, do outro lado do oceano, mas o Lázaro está ali, na África. A metáfora de Jesus, o rico e o Lázaro, está no mapa mundi, no globo terrestre. Todos os dias pedem pão e comem das migalhas que caem das mesas dos senhores do mundo. 58. 80% de toda a riqueza do mundo está nas mãos de apenas 20% de sionistas, enquanto a África vive com as migalhas, as sobras, o lixo do mundo. 59. O ensino da matemática de Deus faz todo sentido para os africanos. O que é galardão e salvação nos originais que nós ensinamos na Universidade X? Quando eles entenderem isso, eles gritarão, pularão, dançarão. 60. A desmistificação faz todo sentido para os africanos, embora eles sejam muito místicos para enfrentar a realidade da vida, mas quando entenderem, verão quanto foram enganados. 61. A história original do cristianismo que revelamos faz sentido para a África, quando eles souberem a verdadeira história do judaísmo, do cristianismo. A história original. 62. Os originais da Bíblia, sem as adulterações racistas, misóginas, fazem todo sentido para a África. 63. O ensino de que nossa vida é um crivo faz pleno sentido para eles. A vida é um crivo. Se tem alguém que entende a vida como crivo, e não há outra resposta para o sentido de existir, de estar vivo, é essa. 64. A dessistematização e desteologização faz todo sentido para um povo que, já sofrido, tendo já vencido seu ego, ainda teve que passar por rituais de dogmas, teve que se batizar, amuleto, sacrifício, dízimo, oferta, templos, obediência à lei, a homens, liturgias. Não bastasse o ritualismo que enfrentavam na bruxaria, tiveram que praticar rituais no catolicismo, no protestantismo, nas pentecostais. Nunca abandonam os rituais. Só troca o nome, o vocábulo, o termo. Quer chegar no céu? Quer descansar? Quer ir para o paraíso? Tem que seguir
essa lista de rituais, esses códigos. 65. O ensino da desmaterialização destrói toda a mentira da teologia da prosperidade ou a ilusão da teologia da libertação. Seja a teologia da prosperidade de Marx, ou seja a teologia da libertação de Marx, para eles não faz mais sentido quando eles entenderem a desmaterialização, que é desencarnalização, que é espiritualização. Quando eles entenderem que Deus não está lá no templo. Quando eles entenderem que para ser espiritual tem que ser desapegado da matéria, não é falar em línguas, não é pular, não é dançar no espírito. Mas é ser desapegado da matéria. E isso eles são. 66. O ensino das tesouras que dominam o mundo, Marx e Marx, faz todo sentido para os africanos. Quando eles assistirem o grau 8, a origem do mundo do poder das tesouras, direita e esquerda, eles não vão querer nem a direita nem a esquerda. 67. Nenhum continente recebeu tantos missionários como eles. E mesmo com 25% de evangélicos. África do Sul, Nigéria, Angola, 30% de evangélicos às vezes. Sem contar espíritas e católicos, TJs e mormons, ainda assim continuam na desgraça. Nada mudou. Seus governos apoiados por pastores são corruptos. E o proselitismo já não faz mais sentido para as novas gerações. 68. Foram 60 anos de pregadores desde 1960. Pregadores 5 estrelas visitando a África para usá-los como portfólio de 1 milhão de almas. Porém nada mudou. Aceitaram Jesus, levantaram a mão em grandes pregações, sermões, montados de começo, meio e fim. O emocionalismo passou. Mas a única coisa que ficou é o conhecimento do que tem por trás dos bastidores da cortina. Cortina essa, aliás, que continua lá. 2 Coríntios capítulo 3. O véu está lá rasgado, costurado. E se foi rasgado, foi costurado de novo. O véu está lá. E eles conheceram toda a hipocrisia religiosa. Eles sabem o que está por trás da tinta branca. 69. O que eu quero dizer é que teologia da prosperidade, emocionalismo, pentecostalismo fez sentido por 60 anos. Foram 40, 50, 60 anos fazendo sentido. Ou eles tentando encontrar o sentido daquilo. Experimentaram. E agora vem o questionamento. O que mudou na África? O ensino de quem realmente foi Jesus e contra quem Jesus originalmente lutou faz todo sentido para os africanos. Conhecer o verdadeiro Jesus, 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, contra quem Jesus lutou, para começar pela pergunta: a quem se refere vocês vieram para matar, roubar e destruir? A começar pela pergunta: eu sou o bom pastor, João 10, vocês são ladrões e salteadores. Quem são os ladrões do texto? Para começar pela pergunta: quem matou Jesus, romanos ou judeus? Quando eles entenderem isso. 70. O Apocalipse original agora faz todo sentido para os africanos. Sabe por quê? 71. Porque a salvação não é pela lei nem pela graça. Como assim não é pela graça? Nem por calvinismo, nem por arminianismo. Arminianismo? Não. Escreve o nome, apaga o nome, escreve o nome, apaga o nome, escreve o nome, apaga o nome. Participa da ceia, a ceia tem validade, tem que participar de novo. Participa da ceia, tem que participar de novo. Batiza aqui, naquela outra igreja, tem que batizar de novo. Eles estão procurando a coerência. Os africanos estão começando a tatear e buscar. Você está entendendo? A internet está chegando lá. Sim, sim. Escute, nem por Lutero, nem por Calvino, nem por Constantino, nem outros. A salvação é através do caos, da dor, do sofrimento, do confronto que evolui. E se tem alguém que confronta-se involuntariamente, pela compulsoriedade do crivo, são os africanos. Para se salvar, precisamos amar, perdoar e suportar 72 tipos de pessoas. Não é assim? E os africanos parecem ser os únicos
no mundo que conseguem atingir a essência da vida, o amor. Ao invés de julgarem, condenarem, perdoam. Veja, não há nenhuma sociedade secreta ou de poder que seja negra, ou revolta dos negros querendo vingança, como lobbies negros na rua procurando controle mundial. Eles poderiam ter feito uma revolta, uma nova sociedade de poder, vamos dominar o mundo. Se existe alguma revolta, é individual. Se existe algum ódio de negro para branco, revolta, vingança, é individual. É o de alguma microcultura, microrregião, porque no coletivo eles esqueceram. Ou procuram esquecer. Perdoam ou estão perdoando. E por isso serão perdoados. E quanto a vocês que estão escrevendo aí, e as bruxas, e o voodoo, e os rituais terríveis, você acha que Deus não sabe de tudo isso? Vocês ainda não conheceram as sefirotes de Deus? Vocês ainda não entenderam o vídeo verdade absoluta e verdade relativa, que Deus leva em consideração a verdade de cada um? Como você acha que Deus julgará índios, vikings, nórdicos? Como você acha que Deus julgará os mongolês? Como você acha que Deus julgará o mongolês? Como você acha que Deus julgará os bruxos desse mundo? Ah, vocês têm que evoluir muito. Os canibais. Vocês não entenderam ainda a verdade absoluta e a verdade relativa. Isso aqui é grau indispensável, essencial para você começar a me assistir. O que você está sabendo aqui não era para você saber. Tem que ser muito adulto para me entender. Então te aconselho a assistir os graus indispensáveis primeiro. Depois que os teus olhos se abrirem, você estará preparado para não fazer o que vocês estão fazendo aí. Quantos jogando pedra ainda? Por isso que nós temos que ser uma bandeira de defesa para eles. 72. Último, prepare. Um político bom e honesto está chegando. Como assim? Escreva aí, um político bom e honesto está chegando. Da mesma forma que subiu, voltará. Em 1000 anos, ele usará sua balança justa para recompensar os que aqui foram Lázaros. Se tem um povo que vai entender o reino de Jesus, são eles. Jesus vem para colocar as coisas em ordem. A palavra galardão significa salário, pagamento, recompensa. Jesus é a dualidade, a ampulheta. Essa areia de cor desce na ampulheta por 5 minutos. Esses 5 minutos aqui representam os 1000 anos. Durante 1000 anos, Jesus vai colocar as coisas em ordem. Agora ele não vem para ser um negro assassinado. Agora ele não vem para ser um negro assassinado. A vingança é minha, diz o Senhor. Esse é o dia que os profetas chamaram de o grande dia da vingança, o grande dia da fúria, o grande dia da ira. Tem muita gente achando que o reino vai ser só paz. Será o grande dia da ira.
A ampulheta vai sofrer metanoia. As coisas serão colocadas no lugar. E é por isso que a África reinará com Cristo por 1000 anos. Alô, África. Hello, África. The kingdom is yours. O reino é de vocês. Boa noite. Vem aí contagem regressiva, subdividindo outro vídeo.